Olá, então voltando com a nossa aula, agora nós vamos falar para você que está muito qualificado, você que tem um currículo muito bom, tá? O currículo está muito bom, tem bastante coisa, né? Tem bastante experiência, porém você não está conseguindo uma oportunidade. E aí nós vamos entender por que razão você não está conseguindo uma oportunidade. Então, antes de nós tentarmos organizar o seu currículo, o que você precisa entender? Veja só. O currículo que está muito qualificado, quando você recebe ele, o que você tem que entender? Vamos pensar que você é o recrutador, tá? E vamos pensar que a gente está com uma vaga de vendas, tá? Eu vou dar um exemplo assim, vamos dar um exemplo. Eu recebi um currículo de uma pessoa e essa pessoa, por exemplo, ela tem bastante qualificação, tem 2 faculdades, ela tem assim, começou uma, tá fazendo outra, tem bastante experiência em várias áreas e a vaga é para uma área de vendas. E o que acontece? Pode acontecer dessa pessoa não ser chamada, não ser selecionada. E aí ela vai, né, ficar chateada. Poxa, não fui nem chamada para entrevista. Por que às vezes isso acontece, tá? Então eu quero que você... Claro que isso não é via de regra, mas eu vou te dar o panorama do que acontece nos bastidores. Às vezes isso acontece por uma razão muito simples. Às vezes o recrutador ele pensa assim, poxa, essa pessoa ela é muito qualificada, ela é boa demais para essa vaga, tá? Então essa é a percepção que muitas vezes passa. E aí aquela pessoa, o recrutador acaba não te chamando para entrevista. Eu sei que você pode estar pensando assim, ó, poxa, mas se eu achasse que essa vaga não era boa para mim, eu mesmo não tinha mandado o meu currículo. E eu concordo contigo, você está super certo. Mas a gente não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa que está fazendo a seleção, né? E o nosso treinamento aqui é tentar fazer você conseguir a oportunidade, é agir de forma estratégica. Então, como a gente não sabe o que passa na cabeça do recrutador, nós temos que nos precaver e agir de forma estratégica. Então, se essa pessoa que está fazendo a seleção, ela pensar dessa forma, mas você pode me dizer uma coisa assim, mas Tati, essa pessoa não poderia pensar dessa forma, ela teria que agir conforme, né, uma conduta, conforme uma ética. Sim, deveria, assim como tudo no nosso Brasil do meu Deus deveria, mas nem todo mundo age, né? Então nós temos que nos precaver, porque o mais importante é o seu objetivo e por isso que você quer esse emprego. Voltando. Nesse caso, o que deveria ser feito? Vamos pensar que você mandou seu currículo e aí, digamos que essa pessoa pense assim, você é muito qualificado para essa vaga. E aí, possivelmente, ela não vai te chamar, tá? Então, eu tô sendo muito franca aqui, ela não vai te chamar porque você tá muito preparado para essa vaga. Qual é a estratégia aqui, tá? Você precisa organizar o currículo para a vaga. Então, às vezes, o que a gente pensa? A gente pensa que vai botar tudo que a gente tem. Então, você acha que botando todas as suas qualificações e botando todas as suas experiências, você acha que você vai abafar. E aí você pode me dizer assim, ai meu Deus, então quer dizer que você fala que eu tenho que ter um monte de curso e chega nessa hora você tá dizendo que eu tenho que tirar. É, isso aí, tem que tirar. Porque é estratégia, entenderam? Estratégia. Então, o que acontece? Talvez, dependendo da vaga, você vai ter que tirar algumas coisas, sim, para que o seu currículo esteja para competir com os demais. Porque se o teu currículo tá muito superior aos demais, pode ser que ele não seja chamado. Então, isso é um ponto de atenção. Então, às vezes, você pode não estar sendo chamado porque você precisa eliminar algumas coisas. Então, por exemplo, não vou dizer que você vai tirar tudo, mas assim, se uma vaga ela é de um nível menor daquilo que você tem no seu currículo, você tem que baixar um pouquinho o nível do currículo, para que aquele recrutador entenda que você se encaixa para aquela vaga. Senão ele pode pensar o seguinte, poxa, a Tatiana tem um currículo muito bom, mas não seria para vaga de vendas, talvez para a área de gerência. E eu não tenho vaga de gerência agora, então eu não vou chamar ela. E você perde a oportunidade de conversar, porque você precisa conversar. Se você for chamado para entrevista, você vai poder argumentar, você vai poder dizer, aí você tem outra, aí é outra linha, tá? Então, nós queremos ser chamados para a entrevista. Então, você vai organizar o seu currículo com base naquela vaga. Então, não adianta você colocar todas as experiências que você tem, você vai colocar as experiências que somam para a área de vendas. Então, se você tem experiência demais na parte administrativa, não adianta. Você vai colocar a experiência que soma para a área de vendas. E o que é um ponto importante aqui? Às vezes, as pessoas colocam todas as experiências. Mas aí, por exemplo, o currículo é para a área de vendas, né?
a vaga para a vaga de vendas. Aí o que acontece? Você bota tudo que você tem na parte administrativa e tem só uma coisinha assim, bem pequenininha de vendas. Aí o que chama mais atenção no currículo? A parte administrativa. Tem a ver com vendas? Muito pouco. Então o seu currículo fica ali, porque pega quem tem mais coisa de vendas aí, pega o que o pessoal tem mais de vendas. E aí o teu currículo fica desfavorecido. Então você tem que organizar o currículo, as informações, dando privilégio para aquela área, para aquela vaga. É isso que você tem que fazer. Então, tudo que você fizer tem que ser nesse sentido. Então, se você tem muita qualificação, você vai ter que retirar algumas coisas. E aí a gente tem um ponto também que a gente coloca. Às vezes a pessoa coloca assim que trabalhou em todos os setores da empresa. Ai, porque eu trabalhei em todos os setores, eu trabalhei no caixa, eu trabalhei nisso, eu até fazia seleção de pessoas, eu ajudava no treinamento das pessoas, meu Deus. Aí acontece o seguinte, se tu era tão bom assim, por que tu saiu? Por que tu tá todo esse tempo sem arrumar um emprego? Entendeu? Então assim, a gente não tem que ter estratégia. Então o que acontece? Tudo isso a gente tem que cuidar como a gente coloca. Porque às vezes a gente coloca assim coisas que nos enaltecem demais, mas aí a gente vai olhar, poxa, mas essa pessoa tá tanto tempo procurando emprego, o que tá acontecendo com ela? Que ela não tá conseguindo, né? De repente, entende? Então assim, ó, pode ser na entrevista que seja o problema, pode ser que o problema não seja o currículo, pode ser que o teu problema não seja o currículo, seja a entrevista. E a gente vai falar disso depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o teu currículo ele tá muito rebuscado, a gente vai eliminar. Outra coisa importante, não adianta, por exemplo, se o teu currículo, vou dar um exemplo. Nós estávamos com uma vaga de vendas e aí a gente recebeu um currículo de uma pessoa que era de uma professora. Então, toda da área da pedagogia. Aí, o que acontece? Tem a ver com vendas? A gente pode pensar que não tem nada a ver e vai engavetar aquele currículo. Mas tem muito a ver com vendas. Só que ela deveria organizar esse currículo de uma forma que comunicasse com a área de vendas, né? Então, assim, ó, isso que você precisa saber fazer. Então, sempre você vai organizar o currículo para vaga. Então, se você tem muitas qualificações, você tem muitas coisas, se você enaltece muito o currículo, você vai tirar algumas coisas, tá? Se o seu currículo, você tem experiências muito antigas, você pode removê-las também, não precisa colocar coisa que é muito antiga. Sempre você vai organizar a experiência mais atual primeiro. Mas se a experiência mais atual que você tem não tem nada a ver com a vaga que você está buscando, você deixa ela para depois e coloca aquela que tem mais a ver primeiro, tá? Isso é importante. E aí a gente coloca uma estratégia assim, ó. Mas, Tati, eu só trabalhei mais um pouco na área administrativa e eu queria muito na área de vendas. Tem como? Tem. Mas aí a gente vai ter que organizar o currículo de uma forma que, por exemplo, você tem algum curso na área de vendas? Porque você vai estar exposto a isso, você precisa saber pelo menos as técnicas de vendas. Bom, se você tem um curso de vendas, já está ótimo, porque você tem alguma coisa na área de vendas. Se você estava na área administrativa, você teve a oportunidade de atender pessoas, de se relacionar com as pessoas, de receber cliente. Então, quando você vai colocar, por exemplo, nas atribuições do teu cargo, você vai colocar, entre as tarefas administrativas, eu realizava atendimento a cliente, auxiliava quando era necessário fazer algum tipo de suporte na parte comercial, fazia atendimento. Então, você precisa colocar que você fazia alguma coisa relacionada a atendimento, a parte comercial também, tá? Porque senão não tem nada a ver, tá? Então, tudo isso a gente tem que conseguir comunicar, tá? Então, a dica aqui é se você está muito preparado, muito qualificado para a vaga, você precisa reduzir as informações do seu currículo com base no que aquela vaga está pedindo, tá joia? Então, fica com essa dica aqui, nessa aula aqui, você pensa sobre isso, pega seu currículo e começa a eliminar. Pensa em algumas áreas que você gostaria. Por exemplo, se você quiser uma vaga de vendas, o que você pode eliminar do seu currículo para essa área de vendas? A parte administrativa, o que você pode eliminar? Reorganiza seu currículo com base nessa aula que eu falei e nos vemos na próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.